E aí, game designer, tudo certo? Aqui é Fabiano do Fábrica de Jogos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre planejar dificuldade, planejar um jogo aberto, né? Essa questão de organização dele, como é que a gente faz para organizar principalmente a dificuldade, porque é um grande desafio para quem vai planejar um jogo de mundo aberto, é a questão dele ser aberto, não ter uma ordem do jogador para fazer as coisas, diferente de um jogo mais sequencial, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, redes sociais do Fábrica para você acompanhar e saber das novidades, interagir com a gente lá no Discord também, né? E também tem o Telegram lá, onde você vai receber notificações de todo o conteúdo que sai aqui do Fábrica, para que você possa sempre estar ligado em tudo que acontece, tudo que está ocorrendo. Então, basta entrar ali que é facinho e você consegue participar, tá certo? Além disso também, gente, aqui na descrição do vídeo também tem os Segredos para de Games Viciantes, que é um e-book gratuito para que você possa aprender game design, onde você vai começar a entender um pouco desse universo e entender game design de verdade, gente. Esse que é o negócio, tá bom? Pessoal, o primeiro passo que a gente tem que entender é o conceito de controle indireto. Por quê? Porque ele está muito relacionado à questão de jogo de mundo aberto. A questão é a seguinte, gente: o mundo aberto, na verdade, não é tão aberto assim. Porque o que acontece? Você vai ter aquela parte de missões, tanto principais quanto secundárias, que o jogador vai cumprir dentro desse mundo aberto, tá? Que são estruturadas assim pelo desenvolvedor e você vai seguir aquela sequência. E tem aquela parte mais de elementos que ele deixa lá para ti, mais sandbox, assim, né? Mais para te poder interagir livremente, mas que não necessariamente é uma missão do jogo em si, entendeu? É uma missão que basicamente vai sendo criada, que pode ser criada por você. Ah, eu quero ir lá ficar treinando para ganhar XP, eu quero conseguir itens, né? Então são missões que a gente diz mais em termos de sandbox mesmo, tá? Essas missões, claro, você vai mapear, vai deixar lá criadas e inclusive vai fazer um balanceamento dessas regiões também, né? Dependendo do acesso que o jogador faz, às vezes também você vai ter que criar uma organização para isso, para deixar estruturado, porque às vezes eu não posso deixar ele ter acesso a regiões com inimigos muito fortes, porque senão ele morre, né? Ou às vezes deixar acesso a itens muito avançados de forma que ele consiga ficar muito forte, né, de imediato, né. Então, claro que dependendo do jogo que tu vai trabalhar nesses elementos de sandbox, você tem que dar também uma trabalhada para bloquear ou para criar algum recurso que faça com que ele não avance chegando tão longe lá nesses elementos, tá certo? Tem jogos que trabalham isso de várias maneiras possíveis, desde bloqueio, desde você ter um inimigo mais forte que basicamente você não aguenta e morre, né, não consegue passar por aquela região, ou às vezes você precisa de um item porque para aguentar o sol escaldante lá você precisa de um item para poder não morrer, entendeu? Isso são coisas que você pode fazer para dar verossimilhança, né, para não deixar tudo muito bizarro, muito estranho de não conseguir acessar e dar uma possibilidade de jogador continuar, ou às vezes limite de estamina e por aí vai, né? Mas o fato é, gente, que o mundo nunca é tão aberto assim, tá? Quando você trabalha um mundo aberto, num jogo de mundo aberto, GTA, esses jogos assim, nunca é tão aberto porque sempre o desenvolvedor está te orientando para fazer o que ele quer. A missão principal, né? Ou uma missão secundária, mas ali está bem estruturado o que tu tem que fazer na sequência, nos passo a passos. Então aí que entra o conceito de controle indireto, porque o controle não é, ele é indireto, ou seja, tu dá uma sensação pro jogador que ele tem liberdade para escolher que missão que ele quer fazer, para onde que ele quer ir e tudo mais. Só que na verdade é indireto o controle, porque na verdade eu tô direcionando ele para aquela missão principal, para aquele objetivo. Por mais que às vezes perca tempo lá brincando de sandbox ou fazendo outras coisas, missões secundárias, mas no fim das contas depois ele vai chegar na missão principal para poder fechar o jogo, entendeu? Então isso é um conceito muito importante, a gente tem que entender isso aqui para entender que o mundo aberto também existe uma organização de atividades. E aí a gente entra no segundo ponto, né, que é a parte da organização por hierarquia e não em sequência, tá? Quando a gente faz um jogo desse, gente, não tem fases em sequência necessariamente. O que a gente tem é uma série de missões, de objetivos, enfim, chame como você quiser, de forma que são organizados em hierarquia, em ordem, para serem realizados. E às vezes pode ter elementos de mesmo nível, onde você vai escolher qual que você quer fazer primeiro, e às vezes você para aqui um ponto, vai lá e faz outro. Vamos ver isso na prática, como a gente pode organizar, e para entender bem esse conceito. Tô aqui com PowerPoint, você pode utilizar qualquer outra ferramenta, tá? Pode usar lá do OpenOffice, que é gratuita, pode usar um do Google Drive, tá? Tanto faz aí a forma de apresentação. Então vou usar aqui só uns exemplos para vocês entenderem. Gente, um jogo comum, um jogo mais tradicional, mais clássico, ele sempre vai seguir uma estrutura clássica de sequência, que é basicamente aquela estrutura que todo mundo conhece. Fase 1, aí vem aqui fase 2, fase 3. E assim vai, né, em sequência, né?
Às vezes tem uma quebrinha aqui ou outra, tal, mas a ideia sempre acaba sendo em sequência, sempre acaba levando a um único caminho, tá? Basicamente, tá? Vai chegar sempre no caminho. Por mais que tenha aqui outra vertente, mas sempre vai cair aqui na fase 3 de volta, né? Sempre acaba tendo uma coisa muito linear, né? Resumindo, tá? Esses são os jogos mais clássicos, né? Basicamente que a gente tem aí, tá? Quando a gente trabalha com jogos de mundo aberto, a gente tem sempre uma característica muito de hierarquia nesse tipo de jogo. E aí, ó, selecionando a hierarquia, eu vou montar aqui uma hierarquia. Porque o que que acontece? Às vezes você tem, por exemplo, a missão, né, do teu jogo lá. Que sei lá, pode ser qualquer coisa, tá, gente? Aqui eu não vou dando esse objetivo de missão, o que que é. Só que dessa missão depois, você tem sei lá, a missão 2. Você tem a missão 3. E você tem a missão 4. Ou seja, eu primeiro tenho que fazer a missão obrigatoriamente, que às vezes é um tutorial, né? Pra partir depois pra missão 2, pra missão 3 e 4. Daí eu posso escolher fazer a 2, ou fazer a 3, ou fazer a 4. Só que, dentro da missão 2, existem outras submissões. Né? Então você vai ter submissões para se trabalhar. Por exemplo, poderia ter uma 2.1, poderia ter uma outra missão ainda, que seria a missão 2.2. Aí dentro da missão 2.1 eu poderia ter uma outra missão ainda. Por que eu estou indicando aqui nessa brincadeira, tá? Uma hierarquia entre as atividades e qual a prioridade de resolução de cada uma delas. Ou seja, se eu entrar na missão 2 e começar a desenvolvê-la, eu vou ter depois duas missões adicionais para serem trabalhadas. Para eu chegar na missão 2.1.1, eu obrigatoriamente tenho que fazer primeiro a missão 2.1. Que elas têm ligação. Né? Seja uma ligação narrativa, por exemplo. Pô, vamos supor que a missão 2.1 aqui tu salvou a princesa. Ok, agora a princesa vai te dar uma missão aqui. Que é você basicamente buscar o pai dela perdido, né? Que ela se perdeu no caminho dele e ela quer que o pai dela seja salvo. Entende? Pra eu chegar a ter a missão da princesa pra salvar o pai dela, primeiro tem que salvar a princesa. Então tem uma hierarquia aqui acontecendo. Uma ordem, né? Pra se acontecer esses fatos, essas missões. Tá certo? Dessa forma aqui, você consegue basicamente organizar toda a hierarquia das missões possíveis que tem no teu jogo. E ainda é interessante porque você pode, por exemplo, fazer o seguinte. Vamos supor, aqui seria a missão. Aqui eu posso fazer assim, região de Mordor. Tô chutando uma coisa. Então quer dizer, você pode fazer um mapeamento de hierarquia por regiões do jogo, né? Porque vamos supor que você tem um jogo com mundo aberto grande e tem as regiões lá desse mundo aberto tua. Então você pode fazer para cada região um mapa desse aqui. Então aqui no caso seria as missões, por exemplo, isso aqui seriam as missões principais desse mapa. E ainda você poderia mapear depois ainda as missões secundárias, fazer uma outra hierarquia montando as missões secundárias, por exemplo. Opa, pera aí, copia o slide e monta. E aí as missões secundárias você montaria um outro slide. Para que serve isso aqui, gente? Basicamente, ó, para quê? Para ordenação e para criar uma escala também, né? Uma escala de dificuldade, uma escala de por onde começa esse negócio. Tá? É basicamente para isso que eu estou fazendo aqui. De uma maneira muito mais visual, porque fica muito mais fácil de entender quem que tá, que missão que eu tenho que terminar primeiro para fazer a próxima, quais são os requisitos para fazer a próxima missão. Então é uma forma mais fácil de a gente entender um pouco a estrutura do jogo, porque quando a gente tem muita missão, muita coisa assim, é importante a gente criar a ligação entre elas e basicamente saber como é que eu vou organizar isso. Tá? Uma vez que eu tenho essa organização feita, né, basicamente ali da hierarquia, eu tenho essa organização aqui feita, montadinha das fases. Aí a gente chega no ponto de detalhar um pouco mais essa fase. Daí a gente entra numa questão de gráfico de ritmo. Daí, né? Esse exemplo aqui do gráfico de ritmo, eu estou usando aqui para o vídeo, mas esse exemplo eu deixei para vocês baixarem no vídeo Cria um Jogo Divertido. Aqui, ó. Esse vídeo aqui que tem essa capa, tá? Como criar um jogo divertido, tá? Então você pode baixar lá de graça nos vídeos do Fábrica que está lá disponível para vocês, tá bom? Basicamente, gente, aqui a gente vai detalhar as missões. Então aqui eu vou ter um exemplo de fase 1 tal, mas poderia ser... Ó, poderia ser aqui, missão 1. Daí o que eu recomendo você acrescentar quando se trata de mundo aberto? Algumas coisas você pode incluir para detalhar mais, por exemplo, requisitos. Tem que para fazer, por exemplo, para fazer a missão 2.1.1, 2.1.2, desculpa, por exemplo, missão 2. Deixa eu pensar. 2.2.1.2, vamos supor. Bem, para fazer isso aí tu tem que terminar a 2.2.1, entendeu? Tu pode marcar isso, né? Deixar claro aqui. E aqui tu vai detalhar mais, né?
pouco mais sobre os elementos, tá? Então tu pode detalhar aqui, pode ser que tenha um personagem específico, tu vai trabalhar o tempo de fase, tu pode botar também a região a que pertence, né? Então, por exemplo, lá, eu botei que era Mordor, né? Então Mordor, né? A região que vai ter. E aqui tu vai detalhar melhor essa fase, né? Que você, essa missão que tu tá criando. Dá mais detalhes sobre o que vai trabalhar, sobre aprendizado, que mecânicas vai se utilizar, que puzzles que vai ter, qual é o objetivo, na história, o que está contando essa história, né? Tu pode mapear todo o aprendizado que o jogador vai ter aqui nessa fase. Por que isso? Porque daí eu consigo criar uma ordem para as coisas, tá? Então, olha só, a partir do momento que eu detalho aqui a fase, ó, a partir do momento que eu detalho aqui a fase e eu ordeno aqui, ó, a ordem dessas atividades, eu consigo criar uma escala de dificuldade, porque, por exemplo, a missão 1, ela vai ser mais fácil, porque ela é a primeira missão do jogo. A partir do momento que chegar a missão 2, ou 3, ou 4, eu já vou aumentar um pouco mais a dificuldade. Ou então, às vezes, o que acontece? E aí tem mais uma coisa, eu vou manter o mesmo nível de dificuldade para essas 3 missões aqui, porque elas estão no mesmo nível. A partir do momento que o nível vai descendo, essas atividades aqui, essas duas aqui de baixo, ó, já tem que ser mais difíceis que as de cima. Porque ó, o que acontece? Quando eu chego na missão 2.1 e na missão 2.2, o jogador já teve a experiência da missão 2, com certeza, e já teve a experiência da missão 1, com certeza também. Então, ou seja, o que ele aprendeu aqui na missão 1, de habilidades de controle, de mecânicas, de inimigos que ele interagiu, ele já sabe aqui, e na missão 2 também, ele já sabe aqui, ó. Então, quer dizer, eu posso aumentar a dificuldade colocando mais inimigos, por exemplo. Eu posso ensinar uma nova mecânica. Enfim, aí você vai criar o seu critério, o que você vai fazer. Mas entende que ele já tem essa experiência. Então, com isso eu consigo visualizar melhor para que essa escala de dificuldade, que é o grande ponto que a gente está querendo aqui. Se a gente não faz isso, fica muito confuso. A gente às vezes até se perde, tá, gente? Parece frescura fazer isso aqui, mas só que quando a gente monta isso aqui, fica muito mais fácil de a gente conseguir visualizar isso. E outra, a gente ainda pode criar uma hierarquia para cada região aqui, ó, também. Então eu posso montar para dizer que cada região basicamente tem uma hierarquia também. E aí definir requisitos para entrar também. Eu posso botar requisitos para entrar. Então, por exemplo, para chegar a essa região aqui, ó, da 2 para 2.1, eu tenho que ter o item, sei lá, capa de proteção, para te proteger do sol lá, né, do sol escaldante do deserto, por exemplo. Então, para chegar aqui, ó, eu tenho que ter o item capa de proteção. Se eu não tiver, eu não consigo executar essa missão. Então, sabe, e aí o item capa de proteção, ele é um item que eu consigo lá na missão 4, por exemplo, né? Então, quer dizer, tu consegue fazer alguns mapeamentos que vão te ajudar a trabalhar. E aí tu pode botar aqui, ó, e precisa do item capa de proteção. No item que é ganho aonde? Na fase 4, poderia na fase 4. E aí quando tivesse lá na fase 4, por exemplo, mapeando aqui a fase 4, a missão 4, enfim, quando chama o que tu quiser, aí eu botaria aqui, item de capa de proteção. Seria aqui o item que ganha na fase, né, ou na missão que está resolvendo, entende? Aqui nas colunas, gente, vocês podem mapear o que vocês quiserem, colocar o que vocês quiserem para detalhar mais, tá? Aquela fase, os objetivos, tudo mais. Dá para botar, por exemplo, como é que vai ser o level design dessa fase, a temática, as cores dessa fase, né? Tudo isso você pode definir direitinho. Isso aqui é um norte, gente, para depois fazer o level design, para você fazer o level design propriamente da fase que você vai criar, tá? Isso aqui ajuda muito a organizar, tá? Para te entender melhor essa escala que você vai montar. E aí, por fim, gente, depois que você faz a organização de hierarquia e faz o gráfico de ritmo, né, detalhando essa hierarquia, basicamente depois você vai partir para a implementação, testes e balanceamento para ver se está coerente, tá? É isso que você vai fazer. Vai implementar uma parte, vai ver, testar e balancear para ver se está correto. Como que tu vai fazer nessa implementação daí, gente? Tu vai implementar todas as missões? Não. Às vezes tu vai pegar só uma região, ou às vezes tu vai pegar só um ramo aqui, ó. Esse aqui, ó, esses 3 ramos, por exemplo, já são suficientes para eu entender se a minha progressão de dificuldade, por exemplo, tá legal. Então eu faço só essas fases aqui, construo e faço um teste. Né? Aliás, até o ideal é fazer o quê? Construir a missão 1, testa. Missão 2, testa. 2.1, testa. 2.1.1, testa. Aí com isso aqui, você constrói todas essas fases e faz o teste. Não precisa construir o jogo inteiro para testar se a progressão está indo de ok. Porque a partir dessa aqui, como já tem um ramo aqui bem elaborado, né, ó, com vários subníveis, você já consegue entender e testar para ver se está rolando. Se vê se a tua progressão de dificuldade está ficando legal, não está ficando muito difícil, não está ficando muito fácil, né, e aí você consegue mapear bem direitinho isso aí. Isso aqui é o que a gente chama, gente, de prototipagem vertical, tá? Porque tu está verticalizando o desenvolvimento, ou seja, tu está pegando um ramo, fazendo todo o desenvolvimento dele, né? E tá fazendo por completo, tudo bonitinho, cada fase tudo direitinho. Porque a horizontal tu não faz isso, tu faz o quê? Tu faz todas as fases do jogo,
vamos dizer assim, todo o nível, só que você não implementa tudo, é só para ter uma visão do horizonte, né? Na vertical não, tu pega um ramo e faz tudo, desenvolve ele todinho, para dar uma visão bem completa, inclusive aqui, isso aqui já serve até como, se vamos supor que eu implementasse essa região aqui, né, para ter como protótipo da minha ideia, serviria até como protótipo para mostrar a ideia do meu jogo, né, também, né. Então, basicamente é isso que tu vai fazer, porque uma vez que você tem isso mapeado em hierarquia, mapeado na planilha de ritmo, e você depois faz ainda a implementação para testar, fica muito fácil daí depois de você organizar as próximas fases, porque daí você tem a ordem da sequência, você tem toda a estrutura necessária para você criar o que você precisa. Óbvio que aqui pro sandbox, gente, você trabalharia uma outra parte para você mapear o que tem ali naquela região que vai ser oferecida para ele brincar em termos de sandbox. E aí, claro, criar uma hierarquia entre as regiões, poderia fazer sub-regiões, inclusive das regiões de Mordor, aqui ó, poderia fazer uma sub-região, para ainda mapear isso aí, né? Porque para não deixar elementos ali que fiquem muito difíceis ou muito fáceis, enfim, né? Você pode fazer essa ordenação também, tá? Certo! Essa aqui é uma sugestão então, gente, de planejamento. Parece frescura, parece, pra que fazer isso aqui? Cara, isso aqui dá uma clareza melhor para quando a gente for organizar as coisas. Fica muito mais fácil a gente conseguir entender, fica muito mais fácil a gente conseguir depois fazer, porque se a gente vai no chutômetro, vai fazendo na hora, a gente acaba se perdendo, cara. A gente daí não sabe mais o que é, qual que é a ordem do que. Principalmente se o jogo é muito grande, né? Principalmente se o jogo tem uma extensão muito grande. Mas mesmo jogos pequenos, tá? Às vezes a gente se perde, tá? A gente não faz isso aqui, ó. Mesmo até aqueles jogos sequenciais, a gente não faz esse tipo de ordenação, que daí é mais em sequência, e aí a gente acaba se perdendo, basicamente, porque daí a gente não organiza, né? Basicamente. Então daí a gente fica perdidinho na hora de montar essa escala de o que o jogador vai aprender, o aumento da dificuldade que vai rolar. E isso aí é fundamental para a gente poder organizar bem o aprendizado do jogador, de forma que não deixe ele entediado nem frustrado, e sempre traga uma novidade para o jogador ao longo de cada missão, cada fase, para ele não cair na mesmice também, porque senão ele leva ele pro tédio e basicamente pode perder o jogador também. E é uma coisa também que eu quero deixar bem claro, gente, que às vezes não quer dizer que a progressão da dificuldade vai ser sempre uma crescente, tá? Às vezes, por exemplo, pode ter uma missão que eu quero só dar um alívio pro jogador, ou dentro da missão mesmo, eu posso jogar uma dificuldade bem alta e depois eu fazer uma queda de alívio para ele. Porque jogar ele em adrenalina total ali o tempo inteiro, ele sempre é muito cansativo isso pro jogador. Às vezes tu tem que dar uma folga. Não é à toa que tem jogos que, por exemplo, tu enfrenta, sei lá, 500 zumbis no momento, acabou que tu chega numa área segura e dá uma descansada, uma relaxada. Porque é para fazer o cara descansar mesmo, né? Então no vídeo lá sobre diversão, né, como criar jogos divertidos, você vai ver lá que eu vou falar de teoria do fluxo. É importante você assistir esse vídeo que vai relembrar um pouco disso aí, que vai te ajudar aqui também. Certo, galera? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Espero que essa contribuição venha para ajudar vocês. Coloca aí nos comentários o que você achou, se você utiliza esse tipo de modelo, ou se você utiliza outra forma de fazer essa organização. É bem legal pra gente trocar uma ideia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, curta esse joinha, tudo aquele passo que você sempre sabe que tem que fazer. Muito obrigado, vamos aprendendo mais sobre game design, essa área de planejamento que é muito importante para dar o norte de como a gente quer construir esse jogo, para passar para execução depois, para ser implementado lá pelo programador, pelo artista, pelo áudio, enfim, por todos os elementos que depois constroem esse jogo. Certo? Tchau para vocês então, e até o nosso próximo vídeo do canal do Fábrica de Jogos. Valeu, abraço!